Glória a Deus, né, irmãos? Eu conheci um pastor mineiro lá de Minas Gerais, de uma cidade lá, que é uma cidade que tem bastante indústrias lá. E ele gosta de cantar hinos assim como esse, a Deus demos glória. Então, ele chama, eu acho interessante fazer a colocação que ele faz, porque ele chama estes hinos de os clássicos. Então, ele diz assim: eu vou cantar um clássico. E ele canta muito bem. Quem sabe um dia, prega bem também. Quem sabe um dia nós possamos trazê-lo aqui para alegrar nossos corações com os clássicos, não é? Então, se esses hinos são os clássicos, os outros aí são, como chama aí, música pop. Pop. Não desprezemos os clássicos e também não desprezemos os pops. Tá? É isso que deve ser a nossa postura, né? Agora, a postura de quem só quer clássico é radical. A postura de quem só quer pop também é radical, não é? Então, vamos ser equilibrados e tanto usar o pop como o clássico, não é? Eu acho que faz uma bela de uma salada mista muito boa, não é? Glória a Deus por isso, porque Deus tem nos dado esta oportunidade de, neste século, neste tempo, podemos ter uma variedade, uma gama tão variedade de recursos, de louvores a Deus. Amados, eu gostaria de estar pedindo aos irmãos que não se esqueçam das nossas reuniões de quartas-feiras, e nós já vamos começar a anunciar aqui que ou na segunda quarta ou terceira quarta do mês de setembro, nós vamos ter aqui um culto de oração, onde eu vou precisar que todos os elementos do louvor disponível estejam presentes. Todos os pastores da igreja vão ser convocados para estar presentes para este culto de oração. E nós gostaríamos também de ter 100% da frequência dos diáconos aqui também. Então, estamos já convidando a igreja para que nós, isto é para que nós criemos o gosto, né, de orarmos. E são estratégias que nós temos que usar para convocar o povo para a oração. Esses tempos são tempos difíceis, são tempos que nós precisamos, pela graça de Deus, sermos empurrados para Deus, já que nós não estamos indo com muita boa vontade para Deus, então precisamos ser empurrados. E aqueles que são líderes, temos que entrar nesse time daqueles que empurram os outros para a salvação, né? A porta está ali, entra, irmão, empurra assim de uma vez para entrar, não é? Glória a Deus por isso, porque Deus tem nos dado esta graça. Então, já estou aí pedindo para os irmãos uma atenção especial para a quarta-feira. Também eu avisei cedo, os irmãos vão se cansar de ouvir falar. Por favor, irmãos, eu já disse, tenho dito a irmãos que já gastaram o 13º no começo do ano, já compraram coisas todas. Mas há irmãos que ainda não gastaram, né? Então, reserve seu dízimo do 13º para o final do ano. Nós temos que lembrar, irmãos, parece incrível, mas nós temos que fazer isso, né? Senão você vai ver uma coisa bonita, ou uma joia, ou um vestido, ou um sapato, ou um terno, ou alguma coisa bonita lá, e você vai ser tentado a comprar. Eu vou receber meu 13º mesmo, e empenha tudo e esquece de separar aquilo que é do Senhor. E nós queremos consagrar os nossos dízimos de 13º para o Parque Viaduto. Irmãos, vamos orar para que nós temos aqui algumas coisas para terminar, mas se necessário nós vamos parar, porque nós queremos colocar todas as janelas e portas do Parque Viaduto até o final do ano. Queremos terminar a parte de acabamento daquele primeiro salão. O Paulo Sutti até já está saindo ali, preocupado ali já. Mas é que ele está vendo um compromisso dele, estou brincando com ele. Então, olha, nós queremos terminar o acabamento do salão, dos banheiros do andar de baixo, do térreo, e também a cozinha. Já há irmãos que já reservaram
a irmãos que queriam ajudar a igreja neste momento que estamos atravessando. Eu disse: não, irmão, o irmão tem ajudado muito, tem abençoado muito, segura a sua oferta para o final do ano, segura a sua oferta para nós colocarmos as portas e as janelas, né? E quem sabe isto aí Deus pode fazer com que nós tenhamos muito mais do que nós estamos precisando aí para o final do ano, para enfrentarmos aí este desafio. O tempo hoje, sabe, irmãos, o tempo está passando e nós desta geração temos que deixar mais recursos, mais bênçãos para a geração que está vindo aí, a geração que está nascendo. A minha esposa falou: não fala muito, mas é um pouco difícil quando a gente tem sonhos, não é? Quando não se tem sonho, a gente não fala nada, mas quando se tem, nós vamos mexer aqui no berçário, irmãos, e as irmãs já estão falando que nosso berçário vai ficar mais bonito que o do Colégio Batista. Nós não estamos concorrendo, mas se ficar mais bonito, amém. Não é? Então, quando projetou o berçário, projetou para 5 bercinhos, e nós vamos ter 6 crianças nascendo nesse período. Então, são os desafios. Hoje eu tive aqui a notícia que lá o acampamento onde sempre nós fazemos retiros, lá do irmão do Valderramas, foi vendido. Então, e daí? E daí? Então, nos meus sonhos estão aí, aqui ao lado, está o Parque Viaduto, está o Jardim Contorno, está o acampamento para jovens. Irmãos, nós temos que pedir grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. Temos que orar, tá? Vamos deixar um legado de bênção para as gerações que estão aí. Falando das gerações que vêm, eu sinto necessidade de pedir aos irmãos: vigiem suas crianças quanto à internet, quanto ao computador, vigiem. Vocês deixam lá o computador com webcam, com tudo lá, e deixam as crianças lá sem vigiar. Por favor, não deixem suas crianças sozinhas com contato com o computador. O computador, internet, essas redes de relacionamentos, é a estratégia mais poderosa que o maligno já inventou para a nossa era. Mas, graças a Deus, que essa estratégia, eu creio, vai ser pisada por Deus quando Deus levantar as 2 testemunhas e, através desse instrumento maligno, o mundo vai ver o poder de Deus manifestado. Glória a Deus. Aleluia. Temos aqui. Eu já estou surdo também. O Gilberto está pedindo para os pais cuidarem. Está lembrando, não está pedindo. Está lembrando para a muretinha ali, cuidado com as crianças não ficarem subindo ali. Depois vai poder subir, porque depois a irmã vai colocar ali muito espinho ali, nós vamos colocar umas bombinhas ali invisíveis, aí pode subir, tá? Colocar ali também umas armadilhas, ali pisou ali, vai machucar o pezinho, aí pode, mas por enquanto não pode, tá bom? Pastor Rafael, por favor. Esta noite, pastor Rafael estará ministrando a palavra de Deus para nós. Pai amado, abençoa teu filho e dê uma palavra ungida de poder ao teu servo, principalmente de vida no Espírito ao teu filho, para ministrar tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. O pastor fala da internet, eu venho de notebook, né? Então... Mas não está conectado na internet, tá, pastor? Fica tranquilo. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Gênesis.
Gênesis 28, versículos de 10 a 22. Como foi maravilhosa essa apresentação da banda, né, da igreja. Eu fiquei refletindo enquanto estava tocando o segundo cântico do Cordeiro de Deus. É lógico que nós não podemos nos basear em nossas crenças, nos nossos sentimentos, mas é como se sentisse a presença de Deus no sentido de estar se encontrando com Cristo, o nosso Salvador, no final dos tempos, quando Ele voltar e nós encontrarmos com Ele. Esse foi o sentimento que deu para presenciar através do cântico. Gênesis 28, de 10 a 22, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, o quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs como coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa total impotência diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, tem misericórdia de nós nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Toca nossas mentes, meu Deus. Leve-nos ao entendimento da Tua palavra, o entendimento que produz transformação em nossa vida, Senhor. Que possamos ser receptivos à Tua palavra e que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para entendimento. Ajuda-me, sou apenas um vaso nas Tuas mãos, Senhor. De mim nada bom pode sair, Senhor, mas o Teu Espírito pode me usar para a honra e glória do Teu nome, para proclamar a Tua palavra aos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradecendo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre o que Deus pode fazer na vida de um homem. O que Deus pode fazer
na vida de um homem. Jacó, o personagem principal da nossa meditação, teve por pai a Isaque. Isaque nós conhecemos que foi o filho da promessa dado a Abraão. Abraão não poderia ter filhos. Abraão chegou a um estado onde ele e a sua mulher não podiam ter mais filhos, porque já tinham passado da idade para que isso acontecesse. E nesse momento, então, Deus cumpre a promessa dada a ele, no qual levantaria um herdeiro que viesse da sua semente. E esse, então, era Isaque. E por mais interessante que possa parecer, logo após isso, também Isaque busca uma mulher, no qual seu nome era Rebeca, e também nós percebemos mais uma vez o milagre de Deus na vida desse casal, porque Rebeca não podia ter filhos. Rebeca era estéril, mas Deus miraculosamente, novamente, faz um milagre para que a promessa dele pudesse se cumprir, no qual foi feita a Abraão, que todas as famílias da terra fossem abençoados por sua descendência. Então Jacó também nasce de um milagre. Ele e Esaú nascem ao mesmo tempo, gêmeos. Esaú, o nome é dado a ele porque ele era peludo, então o seu nome é Esaú. E Jacó vem logo depois segurando o pezinho ali de Esaú, então significa aquele que agarra ao calcanhar. Isso também nós podemos colocar como o nome dele é alguém que tenta querer passar o outro para trás, porque ele queria sair antes, então estava tentando puxar já o calcanhar do seu irmão para ver se nascia antes, se já fosse primogênito já desde o início. E também depois disso, para nós podermos nos situar melhor, nós percebemos que Deus dá uma palavra a Isaque dizendo que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Essa era uma promessa de Deus para Isaque, no qual Jacó seria aquele que reinaria sobre Esaú. Mas com o desenvolvimento da vida dos dois, nós percebemos que havia algumas dificuldades para que isso viesse a acontecer. Por quê? Isaque não era um pai modelo. E Isaque dava mais crédito para Esaú. Independente das suas atitudes, Isaque gostava de Esaú. Por quê? Porque Esaú caçava e vinha e fazia um banquete para o pai, então o pai ficava mais feliz com Esaú. Agora Jacó só cuidava das ovelhas e não aparenta que tentasse fazer alguma coisa nesse momento para agradar o pai. Mas os dois então crescem. E Isaque vai envelhecendo. E vemos um episódio muito importante na vida de Jacó e Esaú, onde Esaú estava caçando, mas não tinha conseguido pegar nada, e de repente ele volta e vê Jacó fazendo um tipo de um churrasquinho ali naquele momento. E ele olha para aquilo e está com fome e fala assim: me dá um pedaço dessa carne que você está fazendo, me dá um pouco dessa comida que você está fazendo. E Jacó, como aquele que sempre tenta passar a perna no outro, falou assim: eu só te dou se você me der a sua primogenitura. Só se você me colocar como se fosse o primeiro filho, que eu já não havia conseguido quando nasci, que eu tentei puxar o seu pé. Mas agora eu vou tentar comprar essa primogenitura para mim. E ali naquele momento, Esaú, ele vende. Me dá um pouco disso que você tem e a primogenitura é sua. Então Jacó deu e passou esse momento. E então depois desse momento,
nós vemos que Isaac vai envelhecendo, a ponto de até mesmo a sua visão estar meio distorcida, e não tinha óculos na época para que ele pudesse corrigir, né, o seu talvez astigmatismo, aí, a sua miopia, então ele não conseguia enxergar direito. Então chegou o momento no qual ele iria dar a bênção para o seu primogênito, seu filho Esaú. E novamente Jacó entra em cena, mas agora não somente ele, mas ele e a sua mãe Rebeca, e tramam um plano para conseguir a bênção do seu pai Isaque. Deus já havia dito que ele seria aquele que reinaria, mas ele tentava com os seus próprios planos e propósitos conquistar isso que seria dado talvez a seu irmão, pensando em como os homens pensam. Mas o que acontece nesse momento? Ele se veste com as roupas do seu irmão Esaú, ele põe algumas partes com pelos no seu corpo, porque diz a palavra que ele era alguém que não tinha muito pelo no corpo, e seu irmão era peludo, então é colocado algumas peles de animais com pelos nele, e então o seu pai Isaque diz, ele chega ao seu pai Isaque, e engana o seu pai se fazendo de Esaú. E uma das questões mais importantes nesse momento é que quando ali Jacó tenta enganar o seu pai fica meio desconfiado. Ele diz, mas você parece ele, mas a voz é de Jacó. Vem aqui perto para mim tocar você. Porque ele sabia que era diferente, sabia que um era peludo e outro não. Mas está muito parecido com meu filho Esaú. E é interessante que ele pergunta mais uma vez, tu és o meu filho Esaú? Ele fala, eu sou o seu filho Esaú. E nesse momento, ali Isaque coloca a bênção sobre a vida dele. Então, Esaú voltando da sua caça para falar com seu pai, dizendo, pai, agora me abençoa. Fala assim, mas o que aconteceu? Quem que estava aqui? Parecia você no qual eu tinha dado a bênção. Ele falou, não era, foi meu irmão Jacó, ele te enganou. Ele falou assim, mas não sobrou nenhuma bênção para você. Então Esaú, ele chega numa irritação, num ódio tão grande, que ele vai à caça do seu irmão naquele momento. Mas o que acontece? Jacó foge naquele momento. E aqui nós nos encontramos na palavra onde nós lemos. Jacó, o enganador, Jacó, aquele que havia passado o seu irmão para trás, aquele que havia passado o seu pai para trás, mas agora estava jurado de morte e tinha que fugir de casa, fugir da sua família, com medo de que talvez a sua vida fosse tirada dele. Mas Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra. E neste momento onde Jacó está fugindo por causa das consequências das suas atitudes, Deus aparece para ele em sonho. Deus havia escolhido Jacó para continuar a descendência de Abraão. Deus se coloca no caminho de Jacó. Jacó estava buscando fazer o seu próprio caminho. Jacó estava buscando tentar fazer a sua própria vontade ser colocada em prática. Mas Deus interfere neste caminho de Jacó. Deus é que vai em direção a Jacó. Nós não vemos nenhuma atitude de Jacó em buscar a Deus, em tentar uma comunhão com Deus. Nós não vemos Jacó tentando orar a Deus e pedir a bênção dele. Nós vemos Deus se colocando na frente e barrando o caminho de Jacó.
nós percebemos que até mesmo anteriormente, Jacó usa o nome de Deus em vão, dizendo que Deus o havia enviado para falar com seu pai, como se ele fosse Esaú. Mas Deus tinha uma promessa, Deus havia escolhido a Jacó para ser dele. E isso nos mostra algo muito importante para nossas vidas. Jacó costuma ser o exemplo de quem nós somos e de quem nós éramos. Nós vivíamos os nossos próprios caminhos, nós vivíamos buscando os nossos próprios prazeres, nós vivíamos querendo satisfazer apenas os nossos gostos, nós vivíamos para os nossos objetivos e para os nossos propósitos, mas Deus nos escolheu, Deus interfere nos nossos caminhos, Deus se coloca na nossa frente, Deus nos escolhe para ser dele. Nós vemos Cristo colocando essa verdade no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Foi Deus que interferiu em nossos caminhos. Foi Deus que se colocou à frente das nossas iniquidades. Foi Deus que parou o nosso caminho onde nós estávamos caminhando para a morte, caminhando para a destruição, caminhando para os nossos próprios gostos que levam à separação eterna de Deus. E da mesma forma, ele interfere no caminho de Jacó. Ele poderia ter interferido no caminho de Esaú. Ele poderia ter interferido no caminho de outras pessoas, de outras famílias, mas ele escolhe a quem para interferir? A Jacó. O enganador, aquele que passa os outros para trás, aquele que não era exemplo, aquele que não tinha nenhum bem no qual poderia ser desejado para ser o seu servo, mas totalmente contrária à justiça de Deus, totalmente contrário aos propósitos de Deus, mas Deus escolhe aquele vaso para ser honra para ele. Da mesma forma que ele interfere no caminho de Paulo quando ia para Damasco, ele se coloca diante daquele caminho e começa uma transformação na vida de Jacó. Não por merecimento, não pela busca de Jacó, não pelos méritos de Jacó, mas inteiramente pela sua graça e misericórdia diante da sua vida. Ou nós buscávamos e queríamos a Deus antes de Ele se colocar diante de nós. Muitas vezes é necessário nós termos o reconhecimento de que foi Deus que foi estar intervindo no nosso caminho, onde nós estávamos. Muitas vezes pensamos que somos nós que escolhemos a Deus, que nós que escolhemos esse caminho, e não entendemos que Ele foi a nós em primeiro lugar. Ele foi a Jacó, o enganador. Ele foi atrás do Rafael, que não o conhecia. Ele foi atrás de você, que não buscava Ele, que não queria conhecê-lo, e se colocou diante de ti. E é interessante quando nós percebemos esse ato de misericórdia e graça de Deus, nós vemos a atitude de Jacó diante disso. Ele olha e diz: como? Eu não sabia, eu não entendia, eu não compreendia que Deus estava aqui, que Deus estava neste lugar, que aqui era a casa de Deus, que a glória do Senhor estava também aqui onde eu estava. Deus estava ali e ele não sabia. Deus já o havia protegido até aquele momento.
Deus não havia deixado ele ser morto pelo seu irmão até aquele momento. Deus não tinha deixado que a sua vida fosse ceifada até aquele momento. Deus o preservava desde o início, porque Deus tinha uma promessa no qual ele havia feito, e essa promessa iria se cumprir, independente das circunstâncias que rodeassem a vida de Jacó. E será que nós pensamos nisso quando entendemos a nossa vida cristã? Será que percebemos que antes mesmo da nossa conversão, Deus já guiava os nossos caminhos para que um dia nós tivéssemos esse encontro com Ele? Será que nós entendemos que a nossa vida não foi tirada antes deste momento, porque Deus já estava conduzindo todas as coisas e nós não sabíamos? Enquanto Deus não se revelou a Jacó, ele não entendia, mas Deus estava em todos os lugares conduzindo a história de Jacó, e ele não sabia. Quantas vezes Deus nos protegeu, quantas vezes nós poderíamos ter perdido as nossas vidas, quantas vezes nós poderíamos ter sido levados para talvez outras religiões, para talvez outros caminhos nos quais nós não encontrássemos com o Senhor. Mas Ele foi conduzindo a nossa vida para este encontro com Ele maravilhoso. Às vezes nós não conseguimos reconhecer, como Jacó não conseguia reconhecer isso. Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava controlando todas as coisas. E a atitude de Jacó muitas vezes se assemelha à nossa diante desse encontro com Deus. Deus diz a ele: eu te guardarei, eu te farei voltar em segurança, eu prosperarei a sua vida, eu serei contigo. Eu fiz essa promessa de que da tua descendência seria abençoada todas as famílias da terra. Mas a atitude de Jacó muitas vezes é de uma criança na fé, que chega diante de Deus e diz: se o Senhor cumprir, se o Senhor fizer o que está dizendo, se o Senhor for fiel às suas promessas, eu vou fazer algo para honrar isso que o Senhor está fazendo comigo. Como se ele pudesse retribuir o que Deus havia de fazer a ele. Como se, Deus, se o Senhor me trouxer para minha casa, eu vou te dar um presente, tá bom? Eu vou fazer alguma coisa para você, porque o Senhor vai ser tão bonzinho comigo, que eu vou entregar algo para o Senhor, para pagar tudo isso que o Senhor está fazendo para mim. Então, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der, né? Eu vou dar o dízimo, olha só como eu sou bonzinho, eu vou entregar para o Senhor 10% do que eu tenho. Eu vou presentear o Senhor, porque eu podia não dar nada, mas eu vou dar 10% para o Senhor, caso o Senhor honrar a sua parte. Eu vou honrar a minha, mas o Senhor, só se o Senhor honrar a sua parte. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Se o Senhor fizer isso comigo, eu faço isso. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para o Senhor. Como se nós tivéssemos poder para fazer essas coisas. Como se nós fôssemos fiéis como Ele é fiel. Como se dependesse do Senhor a nossa fidelidade nesse sentido. Só se Ele cumprir, eu faço. Nós não entendemos que o que nós fazemos a Deus é como o próprio Davi disse, na própria questão do dízimo, de ofertas: nós só te damos, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu. Então as próprias mãos do Senhor devolvem para ti. Não há algo em mim que faça devolver a ti como um presente, como se viesse de mim mesmo. É o Senhor que me dá e devolve a ti com suas próprias mãos.
E às vezes agimos como criança quando temos esse encontro com Deus. Eu viverei conforme a vontade do Senhor. Eu farei tudo o que o Senhor me pedir, tudo que o Senhor colocar na minha direção. Eu sempre tomarei a decisão que irá agradar o Senhor. E não sabemos o que estamos falando. O poder de fazer a vontade de Deus não está em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós e nos capacita de viver a vida que Deus quer de nós. Não são as nossas promessas, não é a nossa força de vontade, mas o quanto de Deus está em nós para fazer a sua vontade. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó, e Deus tem um propósito em nossas vidas. E quão maravilhoso é saber que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Deus pega Jacó e começa um tratamento de choque com Jacó. Ele leva Jacó para a casa de Labão. Jacó se apaixona pela bela Raquel, até eu me apaixonei pela Raquel, minha esposa. Então, Jacó se apaixona por Raquel, e ele diz: eu trabalharei 7 anos de graça por ela. Mas ele não sabia que Deus estava colocando ele em um tratamento de choque. Deus estava colocando um espelho diante de Jacó. Alguém que tinha a mesma personalidade de Jacó, que também passava os outros para trás. E ele foi diante de Labão sem entender que ele estava lidando com outro Jacó, como ele mesmo era. E ele trabalha ali naquele momento, e quando chega o momento de ele receber Raquel, o seu sogrão chega e entrega para ele Lia. Ele nem percebe no momento das suas núpcias. Só no outro dia, quando ele acorda, ele percebe que não era aquela no qual ele estava buscando. Não era a mesma coisa que ele fez com seu pai. Não era ele tentando enganar o seu pai. Eu sou Esaú, olha só, o pai não enxergando bem, pensando que era Esaú. E agora ele pensando que era Raquel, aquela que ele amava, mas ele recebe outra naquele momento. E o seu sogro, como uma fotocópia dele, diz o seguinte: trabalha mais 7 e você vai ter direito agora. Porque aqui na nossa terra a gente dá a mais velha antes, não a mais nova. Mas você não sabia disso, eu também não te falei, porque eu queria te enganar. Para que ele sofresse na pele o que ele fazia anteriormente. O que ele fez com seu irmão, o que ele fez com o seu pai. E não somente isso, nós vemos na história que até mesmo no rebanho, quando ele tentava ganhar o seu salário no rebanho, de repente, aquele tipo de ovelhas que ele escolhia, que seria o seu salário, quando começava a se reproduzir um monte, o que acontecia? Labão falava: agora não vai ser assim não, vamos fazer uma aqui que não está crescendo muito, não está reproduzindo, essa aqui vai ser sua. E quando crescia outra, ele ia lá e trocava. Até um momento que Deus deu um desfecho na situação e Jacó sai dali com rebanhos grandes. E quando nós percebemos esse tratamento de Deus em nossas vidas, a maioria das vezes nós colocamos a culpa no capeta, no diabo, no demônio. Eu estou passando por essa situação, essa pessoa é terrível comigo, está acontecendo isso, isso e isso, e essa pessoa está passando eu para trás, essa pessoa está me tratando mal, essa pessoa não quer ver o meu bem. E quantas vezes você já não fez isso com o outro? E quantas vezes você já não fez mal para alguém? E quantas vezes você não tratou dignamente alguém? E quantas vezes você poderia abençoar alguém e reteu as suas mãos? E muitas vezes você clama pela sua bênção e reclama porque você não recebe. Nós temos que compreender cada dia mais que quando começamos o caminho com o Senhor,
todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Independente se elas são coisas boas ou más, independente se eu estou sofrendo naquele momento, independente se eu estou passando por uma situação difícil, onde parece uma pessoa que cada vez mais quer fazer mal para mim, Deus mesmo assim está agindo em meio a todas essas coisas. Nós podemos nos lembrar da vida de Jó. Quem permitiu Satanás ir até a vida de Jó e mexer com todas as coisas? Foi o próprio Deus, porque ele tinha um propósito na vida de Jó. E se as lutas vêm, se as provas vêm, se as dificuldades vêm, é porque Deus está tratando com a sua vida e você pertence a Ele. Da mesma forma que Ele fez aqui com Jacó. E nós vemos a guarda do Senhor tão grande que no capítulo 31, versículo 24, quando Jacó está fugindo do seu sogro, olha o que diz: o seu sogro tenta buscar, ele tentar talvez até tirar a sua vida. E capítulo 31, versículo 24 diz: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Você não vai fazer o que você quer com aquele que eu escolhi. Você não pode fazer o que você quer com aquele que está debaixo das minhas mãos. Você só irá fazer o que eu quero que você faça com ele, para que se cumpra todo o meu propósito na vida de Jacó. Você não vai falar nem bem e nem mal. E Labão ouve muito bem e chega até Jacó e não fala nem bem e nem mal, dizendo: o Senhor me disse e eu vou fazer da forma que Ele colocou. Porque Deus tem o controle de todas as coisas, todas elas vão cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que o Senhor escolheu para andar junto com Ele e cumprir os seus propósitos na sua vida. Deus impede tantas coisas de acontecerem conosco. Se nós pensarmos como tem pessoas que morrem de maneiras tão simples. Às vezes eu fico abismado de histórias que pessoas morreram até mesmo com uma pipoca na garganta. Pessoas que saíram às vezes do carro para fazer coisas simples e sofreram um acidente. Mas Deus impede muitas dessas coisas para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Ele transforma até mesmo inimigos em amigos. Labão, que estava buscando fazer algo contra Jacó, naquele momento que Deus aparece para ele, muda toda a questão colocada ali. E Jacó, então, nesse momento, está voltando para a sua casa. E para voltar para a sua casa, ele tinha que enfrentar o seu irmão Esaú, que o havia jurado de morte. E ele pensava assim: eu estou voltando para casa, eu preciso traçar uma maneira de conseguir a bondade do meu irmão para mim. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer algo para que isso aconteça. Mas o que Deus havia dito anteriormente: eu vou fazer você voltar em segurança. Mas ele queria arrumar uma forma no qual ele iria conseguir fazer isso. Como são as mentes dos seres humanos diante de Deus? Como é o nosso pensamento diante do Senhor? E olha só a estratégia dele em Gênesis 32, de 1 a 6. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim.
os anjos de Deus estavam junto dele. E ele mesmo assim quer fazer alguma coisa para merecer o seu retorno para casa. Ele quer tomar a decisão, ele quer tomar a frente. E diz, e enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó o teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos seus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-se, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com ele, com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, e dizia, se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. Então os anjos do Senhor ali com ele, mas ele quer mostrar o quê? Eu tenho muitas ovelhas, muitos camelos, meu irmão, eu sou teu servo, tudo que você quiser de mim, eu te dou para que você não faça nada para comigo. E envia o servo volta assim, seu irmão nem ouviu o que a gente falou, ele está vindo com 400 homens totalmente armados, e ele não parou para ouvir, e ele não mudou nada, e ele não falou que vai aceitar nada, ele só está vindo. Imagina a expressão de Jacó nesse momento. Eu vou tentar comprar o meu irmão com presentes, mas ele não quer presentes. Ele vem com os homens e provavelmente ele vai matar todo mundo. Porque o que você tinha feito lá anteriormente? O que Jacó tinha feito anteriormente? O que seu irmão tinha jurado a ele? Como será que esse ódio não foi cultivado ao longo dos anos? E muitas vezes nós tentamos fazer igual Jacó, cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, com nossa força de vontade, com nossos recursos, com o nosso querer, com nossos planos, com nossos jeitinhos brasileiros. Não é isso que nós tentamos fazer? Ajudar a Deus a cumprir os seus propósitos em nossa vida? E quando nós vemos que não vai dar certo? E quando nós percebemos que o nosso jeito não funciona, e quando nós percebemos que a nossa força de vontade não é o suficiente para atender os padrões e requisitos de Deus para a nossa vida, aí nós tememos, igual Jacó temeu. Nós tememos muitas vezes o inimigo porque olhamos para o que nós podemos fazer. E é interessante que eu lendo um livro falando sobre liderança, citou um outro homem chamado Fenelon, e ele conta uma questão muito interessante sobre o ser humano. Ele fala assim, o ser humano nunca vai querer cumprir a vontade de Deus no momento certo. O ser humano nunca vai querer morrer para si mesmo. O ser humano nunca vai querer tomar a sua cruz. O ser humano não quer morte, ele quer vida. O ser humano ele só morre para si mesmo quando ele é jogado o abismo abaixo. Quer dizer, ele tem que ser colocado numa situação no qual ele não tem saída. Ele não tem como fazer as coisas por si mesmo. Ele não tem força nem recursos para atingir os objetivos que Deus coloca. E Jacó estava diante desse objetivo. Deus havia dito que ele voltaria em paz para a sua casa. Ele tenta com seus recursos, com o que ele tem, coloca até mesmo todo mundo na frente e fica atrás com medo do que vai acontecer diante dele. Mas Deus novamente intervém na sua vida. Gênesis 32, 22 a 32 diz: assim passou o presente adiante dele,
Ele, porém, passou aquela noite no arraial, e levantou-se na mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo que este não prevaleceria contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, e quando passou a Peniel, manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem do nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Qual foi a pergunta do anjo para ele? Qual é o seu nome? O que ele havia dito da última vez, decisiva, no qual havia se perguntado: qual é o seu nome, Jacó? Meu nome é Esaú. Eu estou passando o meu irmão para trás. Eu estou vivendo para tomar o lugar do meu irmão. Mas e agora? Qual é o seu nome depois de tudo o que aconteceu? Depois de um encontro com Deus, depois de o trabalhar com Deus e depois de o anjo estar lutando contra ele, qual é o seu nome? E ele diz quem ele é. Eu sou aquele que passa os outros para trás. Esse sou eu, esta é a minha vida, é assim que eu vivo. E lutando com o anjo, tentando ainda fazer algo em relação a Deus. E o anjo toca a coxa dele, e a partir daquele momento não tem mais luta. Jacó fica completamente sem o que fazer, não tem mais o que ele fazer. E naquele momento de total humilhação diante de Deus, reconhecendo quem ele é, o Senhor então transforma a sua vida. Não se chamará mais Jacó o enganador, mas Israel, o príncipe no qual eu escolhi para cumprir o meu propósito e suscitar a minha descendência que levará a ser como Cristo. É assim que Deus tratou com Jacó, é assim que Deus trata com as nossas vidas. Chegamos no ponto onde não temos mais recursos, chegamos muitas vezes onde não conseguimos dar jeito nas coisas, chegamos no momento no qual nós temos que declarar a nossa falência e miserabilidade diante de Deus. Deus, eu sou assim, eu não consigo ser conforme a tua vontade, eu não consigo cumprir os teus propósitos que o Senhor tem para mim. Eu não posso fazer nada, eu sou completamente dependente de ti, faça a tua vontade em relação a mim. Agora você entendeu. É isso que o Senhor faz conosco. Leva-nos no fim de nós mesmos para mostrar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. É isso que acontece nos nossos encontros com Deus em oração, nos nossos encontros com Deus nas nossas lutas, enfermidades e dificuldades. É ali que nós vemos a nossa impotência e nos jogamos completamente nos braços de Deus, sabendo que se Ele não agir, em vão é tudo que nós fazemos, tudo que buscamos, todos os nossos recursos, todas as nossas teorias, todas as nossas técnicas, toda a nossa força de vontade, ela acaba ali nos pés do Senhor.
E o Senhor leva ele manco, completamente impotente, diante de um exército de 400 homens. E ali ele muda o coração de Esaú para receber o seu irmão e cumprir o propósito de trazer Jacó em paz para o seu lar. O irmão dele fala assim: por que você está me dando presentes? Eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus é que traz a paz naquele momento. É Deus que muda as circunstâncias naquele instante. É por isso que a nossa confiança não deve estar em nós mesmos, mas somente naquele que cumpre a sua promessa, aquele que faz a boa obra em nossas vidas e há de completá-la. É assim que Deus conduz as nossas vidas. É assim que Deus nos leva para perto dele. É assim que Deus prova a sua fidelidade e onde nós colocamos nossa fé em Cristo e Ele transforma as nossas vidas. Amém? Gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças. Possamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque da mesma forma que vemos o Senhor tocar o imprestável Jacó, enganador, Senhor, aquele que vivia para os seus próprios feitos e propósitos, e transformá-lo em Israel, o príncipe do Senhor, meu Deus. Assim o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem usado as circunstâncias, Senhor. Tem usado as enfermidades. Tem usado as lutas. Tem usado as dificuldades, Senhor, para forjar o teu caráter em nós, meu Deus. Porque por nós mesmos nós fugiríamos, Senhor, e não gostaríamos de ser trabalhados e quebrados e sermos feitos de novo. Mas o Senhor nos leva no local onde Tu és tudo para nós, onde a nossa dependência e humilhação se torna clara diante de Ti, e ali o Senhor transforma nossas vidas, Senhor, do que éramos para ser conforme o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, nós reconhecemos e louvamos o Teu nome, Senhor, por todas as circunstâncias no qual nós temos sido envolvidos, Senhor. Nós Te agradecemos pelos becos sem saídas, onde nós temos sido levados e onde o Senhor tem mostrado a porta que somente Tu podes criar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir de uma maneira sobrenatural e tremenda e graciosa, Senhor. Nós reconhecemos e damos glórias a Ti, porque sabemos que é certo que nos encontraremos contigo, Senhor, e também conheceremos como nós somos conhecidos e seremos completamente transformados como o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esta confiança, muito obrigado por esta prova de amor ao mostrar na vida de Jacó o que está acontecendo em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa ou estamos encerrados? Estamos encerrados então, irmãos. Não saia sem você cumprimentar o seu irmão. Vamos ficar de pé. Vamos estar dando a bênção final e logo após você cumprimente então o seu irmão. Amém? Senhor, nós Te damos graças e clamamos a Ti que Tu leves cada um dos Teus filhos em segurança para os seus lares, Senhor, e que Tu sempre dês a consciência do Teu agir e Teu trabalhar, Senhor, de todas as formas no qual os Teus filhos estão vivenciando, Senhor, e que em todas elas eles possam reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, sabendo que a vitória é certa em todos esses caminhos que eles estão traçando, Senhor, e que a graça de Deus Pai, o amor de Deus o Filho e as consolações do Espírito estejam com a igreja do Senhor hoje e para todos sempre, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Estamos encerrados, agora você pode cumprimentar o seu irmão, amém?